Continuando a formação da Comissão Litúrgica da Diocese de Uberlândia sobre a Semana Santa, hoje nós falaremos sobre a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é o dia em que celebramos, pela manhã, a Missa dos Santos Óleos, ou Missa da Unidade, ou ainda Missa Crismal. Nessa celebração são abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma. Durante essa celebração, os presbíteros renovam suas promessas e fazem unidade com o bispo e com toda a comunidade de irmãos, formada por religiosos não clérigos e religiosas, diáconos e seminaristas e o povo santo de Deus. É com a Quinta-feira Santa, mais especificamente com a Missa Crismal, que concluímos o período quaresmal. Também abrimos o Tríduo Pascal com a Missa do Lava-Pés. Por esse tríduo, somos convidados a vivenciar de perto o mistério pascal de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Na Quinta-feira Santa, somos convidados pela liturgia a refletir, meditar e compreender o rico texto joanino da cena do lava-pés. Não resta dúvidas de que essa é uma das passagens mais significativas de todo o quarto evangelho e que certamente tem marcado o cristianismo desde as suas origens. Por isso, é um texto comprometedor. Não dá para fazer de conta que Jesus não considerou o serviço, motivado pelo amor, como o maior sinal distintivo de pertença a si. A princípio, pode nos causar espanto a distância entre João e os demais evangelhos quando se trata da última ceia de Jesus com seus discípulos. Ora, ao contrário dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que dedicam poucos versículos à ceia, João dedica nada menos que 5 capítulos. Ao longo desses capítulos, ele apresenta uma longa e profunda catequese de Jesus numa espécie de testamento, cujo tema central é amor e serviço, apresentados como únicos sinais distintivos da comunidade cristã. Embora nesse dia recordemos a instituição da Eucaristia como memorial da Páscoa do Senhor, no Evangelho de João não há nenhum aceno à consagração do pão e do cálice, como nos demais. Por sinal, o pão só é mencionado na descrição da traição de Judas. Essa ausência do tema do pão e sua consagração pode ser explicada pelo fato de que João já havia apresentado o tema do pão em outra ocasião, após o sinal da multiplicação dos pães no capítulo 6. Chama a atenção, pois, que logo de início, um momento tão marcante como a ceia não comece com um discurso, um convite, mas com um gesto surpreendente, o lava-pés. O texto começa com um indicativo teológico temporal importante, antes da festa da Páscoa. O evangelista não pretende negar o contexto pascal no qual Jesus ceou com seus discípulos, mas quer apenas diferenciar, ou seja, quer dizer que a Páscoa celebrada por Jesus não é mais a mesma do templo. A Páscoa de Jesus não exige ofertas e sacrifícios. Não é instrumento de exploração como se praticava no templo. Celebrando antes, Jesus substitui aquela que será celebrada 1 ou 2 dias depois pelos praticantes da religião oficial, já não vale mais nada, está caduca e vencida. Na Páscoa do templo, o centro das atenções é a morte, a imolação dos cordeiros, enquanto a Páscoa de Jesus, com sua comunidade, celebra o triunfo da vida em forma de serviço, a mais eficaz manifestação visível do amor. Ao longo de todo o Evangelho, João criou um clima de suspense em relação à hora de Jesus. Quando chegaria essa hora? Pois bem, essa hora chegou, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora. É a hora de glorificar ao Pai. O Pai que não se sentia glorificado pelo falso culto praticado no Templo de Jerusalém, uma vez que esse fora transformado em casa de comércio. Recebe de Jesus agora o verdadeiro culto. O verdadeiro culto ao Pai está descrito no Evangelho assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus é ilimitado e por isso é até o fim. Isso significa a intensidade do amor e não seu término.
Quer dizer que Jesus amou de modo extremo, intenso e continua amando, uma vez que ressuscitado, vive entre os seus na comunidade. O Evangelho diz que Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Certamente foi grande o espanto e a curiosidade gerada nos discípulos com essa iniciativa. Tirar o próprio manto em público é renunciar ao prestígio e à própria dignidade pessoal. Amarrar uma toalha na cintura significa improvisar um avental e colocar-se em atitude de serviço. É assumir a condição de servo. Com isso, o evangelista deixa claro, cada vez mais, a oposição de Jesus à liturgia oficial do templo. A indumentária dos sacerdotes do templo é um impedimento ao serviço. Na comunidade de Jesus, usa-se avental. Não se cumpre ritos, mas se serve aos irmãos. Na sequência, o texto diz o que Jesus fez após deixar de lado o manto e pôr-se em atitude de serviço. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Ainda hoje podemos ficar perplexos com essa cena. E, de fato, muitos de nós ficamos. Devemos considerar o ambiente, a situação histórica na época. Lavar os pés antes das refeições era uma regra básica de higiene. Além disso, as refeições não eram feitas em mesas altas como as de hoje, nem os comensais se sentavam em cadeiras, principalmente nos ambientes mais simples. A mesa geralmente era apenas um tapete estendido no chão e, ao seu redor, sentava-se em almofadas ou diretamente no chão. Por isso, lavar os pés antes das refeições era uma exigência necessária. Portanto, com essa atitude, Jesus não instituiu nenhum rito, mas ensinou aos discípulos de outrora e de sempre que eles devem estar dispostos a servir ao próximo em suas necessidades mais simples e básicas. O lava-pés era também um gesto de hospitalidade e acolhida. Ao receber uma visita, o dono da casa oferecia imediatamente a água para lavar os pés. O que esse gesto traz de surpresa é que quem fazia isso era o escravo. Às vezes a mulher lavava os pés do marido. O homem livre fazia isso apenas se recebesse em sua casa a visita de alguém muito ilustre, em atitude de respeito e reverência. Ao fazer voluntariamente, Jesus inverte completamente os valores. Sendo ele mestre e senhor, fez o que era típico do escravo. O que estamos vendo com isso é que fica abolida para Jesus a hierarquia na comunidade cristã. Uma nova liturgia é central para o Senhor, a liturgia da vida, feita serviço. É claro que houve reação dos discípulos à atitude de Jesus. O primeiro a protestar foi Simão Pedro. Ele disse: "Tu nunca me lavarás os pés." Ora, para quem tinha deixado tudo imaginando seguir um rei de Israel que fosse vencer com poder e força, deve ser assustador deparar-se com um servo. Por isso o espanto e a negação. As relações de fraternidade e serviço parecem impossíveis para quem conheceu apenas um mundo dividido entre grandes e pequenos, súditos e chefes, e acabou naturalizando essas condições. O outro motivo para a resistência de Pedro foi o medo das consequências do gesto de Jesus. Se o Mestre lava os pés dos outros, os seus discípulos deverão fazer o mesmo. Por isso, Pedro só aceitou a atitude de Jesus em última instância. Se não aceitasse, não poderia mais fazer parte da comunidade. Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." Aceitar um mestre servo e se fazer servo com ele e como ele é condição para fazer parte da comunidade cristã. Pedro se parece muito conosco. Ele quis desviar o foco da proposta. Quis transformar a atitude serviçal de Jesus em um novo rito de purificação, um a mais entre os muitos que os judeus já praticavam e que Jesus tanto combatia. Ora, transformando a atitude do lava-pés em um novo rito de purificação, ele estaria se isentando do compromisso com o próximo e ganhando mais um mecanismo de dominação ideológica, contrariando completamente o ensinamento de Jesus. No final, certamente depois de muita insistência e resistência, o gesto de Jesus conclui por si mesmo a catequese do amor-serviço. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus sentou-se de novo.
Sentar-se à mesa era um direito exclusivo da pessoa livre. Então, servir é o sinal de maior liberdade. É tornando-se servo que Jesus mostra o que é a verdadeira liberdade. O medo de Pedro consistia em não aceitar essa mudança de paradigma, como hoje muitos ainda resistem, preferindo fechar-se a uma mentalidade mais alinhada à religião do templo, que foi duramente combatida por Jesus, preferindo esta religião do templo aos valores do Evangelho. Jesus celebrou uma Páscoa da subversão, substituiu o rito pelo serviço, criou uma comunidade alternativa, igualitária, na qual tudo deve ser orientado a partir do amor. Continue compartilhando conosco dessa formação amanhã com a reflexão sobre a Sexta-feira da Paixão.